Meus queridos, uma ótima noite. Cara, que frio que está fazendo aqui no Paraná. Paraná já é costumeiramente, ao mesmo tempo tá frio, tá quente e tem essa mudança de temperatura, mas é um lugar mais frio mesmo, né? Mas eu tô aqui e por falar em frio, né? Agora até lembrei de um texto da Palavra de Deus, né? Que fala assim que até os demônios, até Satanás, os demônios conhecem a palavra de Deus e eles tremem, né? Igual tá tremendo aí o seu vídeo, igual tá tremendo, bem desse jeito mesmo, né? Não, tô brincando. Eles conhecem e tremem, né? Ou seja, eles conhecem a palavra de Deus, reconhecem Deus como o único Senhor, o Todo-Poderoso, eles tremem porque sabem que, né, o fim deles já está determinado. Mas o que eu acho interessante é que muitos de nós não conhecemos a palavra de Deus, né? Muitos de nós não temos esse conhecimento e muitos de nós nem sequer buscamos ter o conhecimento. Nós lemos as mensagens do WhatsApp, lemos as mensagens no Messenger, nós estamos ali gastando nosso tempo assistindo os seriados, as séries do Netflix, os vídeos do YouTube, muitas vezes assistindo ali tanta coisa, né? E nunca realmente gastando um tempo naquilo que agrega, naquilo que traz valor, naquilo que edifica realmente a minha vida, né? Então eu quero chamar a atenção para que nós venhamos, para que nós que professamos a fé cristã, o cristianismo, para nós não envergonharmos o evangelho que professamos. Não basta eu professar Jesus, dizer que eu creio em Jesus e não viver aquilo que Jesus pregou, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que os profetas, né, pregaram, que se cumpriram na pessoa de Jesus. Eu tenho que ter a Bíblia como regra de fé e prática. Então, há 500 anos, há 500 e pouquinhos anos atrás, né, aconteceu a Reforma Protestante. Tem a história que você já conhece aí de cor, né, Deus usando ali pessoas um pouco antes, especificamente em 1517, usando a pessoa de Martim Lutero, né, que foi um teólogo agostiniano que cravou lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, no dia 31 de outubro, as 95 teses, né, e aí surgindo, né, com o ocorrer de toda a história ali, a reforma protestante, né? O cristianismo protestante que nós temos hoje, né? Na época era só uma igreja, a Igreja Católica Universal, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, aliás, e aí começou a surgir, né? Entre aspas, né? Uma divisão, porque os dogmas, muitas coisas aqui que não dá para explicar nesse vídeo, como venda de indulgências, né, a proibição daqueles que não eram do clero, ou seja, aqueles que eram membros, aqueles que eram professantes de Jesus Cristo não podiam, né, que eram membros normal da igreja, não podiam ler a palavra, ler a Bíblia, né, só era para quem era do clero, né, então muitas coisas, né, várias doutrinas assim que Martin Lutero e outros estudando a palavra do Senhor, eles discordavam. Então começou-se a reforma protestante, né? Não exatamente em 1517, começou antes, né? Começou esse movimento a se levantar muito antes. Calvino foi usado, Zwinglio foi usado, John Knox, então muitos aí foram usados, não dá para detalhar aqui na história de cada um, mas nos 5 solas que defendem, né, os 5 princípios, 5 solas, né, por exemplo, o primeiro ali, só as escrituras. Então, só as escrituras, ela é a regra de fé e prática, né? Só as escrituras, ela pode ditar doutrina para mim e para você, para nós, né? Só as escrituras têm essa autoridade, não é o Papa, não é a autoridade religiosa, seja o Papa, seja o pastor, seja o bispo, seja quem for, tem como ditar doutrinas, né? Então, segunda coisa, só
Jesus, né? Segundo sola, só Jesus é o caminho, né? Por exemplo, existia muito a adoração a imagens, né? Que também, né, os reformadores questionaram aí essa prática, né? Então só Jesus é o caminho para chegar ao Pai, né? Só Jesus, só a fé, né? Só a fé sem a inserção de obras é que pode realmente te justificar. Você é justificado pela fé, não pelas obras, né? E só a graça, que é o quarto, né? Só a graça, somos salvos somente pela graça, mediante ali a fé, a graça de Deus é que nos dá a salvação. E só a Deus a glória, que é o cinco, que é o quinto, né? O quinto princípio, o quinto solas aí. Então, dentro desses 5 princípios e que foi iniciado, defendido a reforma, dando início assim ao protestantismo. Então, olha só a importância de ter o conhecimento da palavra, ter o conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar ter esse conhecimento para que realmente possamos não ser mais escravizados pela nossa consciência, por Satanás e por outras pessoas que desconhecem a palavra de Deus e que muitas vezes estão em posição, muitas vezes, de estar ensinando, que é o caso que nós temos hoje, tantos ensinos, tantas religiões, cada uma com uma interpretação, né, rasgando às vezes trechos da palavra, versículos da palavra, interpretações totalmente errôneas, né, como nós temos.